Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, exibido pela TV e Rádio Câmara Bauru. O nosso convidado hoje é o vereador José Roberto Segala, do DEM. Vereador, eu queria agradecê-lo pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. A gente aproveita para trazer os desdobramentos da primeira sessão ordinária do ano, realizada nessa semana. Eu queria saber quais as impressões que o senhor teve, baseado aí na sua experiência já aqui no Legislativo, com relação ao trabalho desempenhado nesse início de legislatura pelos novos vereadores. Na verdade, era uma expectativa, não é? Nós tivemos uma renovação na Câmara de quase metade, e havia uma expectativa de como seria o comportamento desses novos vereadores, não é? A reunião de ontem deixou a mim um pouco preocupado, porque nós gastamos tempo demais na discussão da formação das comissões. E o pior é que isto não foi protagonizado pelos novatos, e sim pelos vereadores que já estavam aqui na casa. Se as pessoas não sabem, é bom saberem que as comissões, na verdade, realizam um trabalho meramente burocrático. Não tem necessidade de que se participe necessariamente da comissão para que a nossa atuação aqui na casa seja marcada e seja relevante, porque o que importa é o que se decide em plenário, não é? As comissões apenas elas fazem uma referência aos demais vereadores daquilo que a comissão examinou, mas isso não vincula absolutamente ninguém. Então isso deveria ser sabido pelas pessoas que já estavam aqui na casa, e eu não consegui entender muito a disputa, a insistência em que determinadas comissões fossem preenchidas de determinadas maneiras, não é? Porque não me pareceu que seja uma coisa lógica. Então, isso me preocupa um pouco. Eu não sei o que isso vai representar quando nós formos discutir esses assuntos em plenário. Apenas isso. A intenção seria marcar a posição? A mim pareceu isso, exatamente isso, o que não me parece que seja auspicioso para aquilo que a gente imagina que deva ser uma Câmara vibrante, atuante, discutindo problemas, discutindo a cidade. Essas deveriam ser, na verdade, as nossas preocupações, e não discutir holofotes para cima de cada um de nós. Não vejo que isso deveria ser assim. Agora, dentre a escolha das novas comissões, o senhor ficou como membro da Comissão de Justiça e da Comissão de Fiscalização e Controle, que são algumas das mais importantes comissões aqui da casa. Tecnicamente, qual é o papel dessas comissões? Bem, então, essas comissões têm um papel importante na medida em que, primeiro, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a primeira que analisa os projetos de lei que aqui entram, e ela faz exatamente isso. Ela verifica a legalidade do projeto de lei, vê se ele não vai contra o regimento, não vai contra a lei orgânica, não vai contra outras legislações do município. Ela pode até ir contra, mas teria que revogar essas legislações. Tem que verificar também se ela não contraria a Constituição Federal e nem a Constituição Estadual. E, por fim, tem que verificar a técnica de redação, se ela está correta, se não tem emprego de palavras dúbias que vão dificultar a interpretação, etc. Portanto, é um trabalho técnico que exigiria um certo conhecimento do assunto, né? Ou seja, da questão técnica. É bem verdade que o vereador não é obrigado a ter esse conhecimento, afinal de contas, nem todo mundo é versado nessa matéria, nem todo mundo é formado em direito, nem todo mundo estuda a Constituição a fundo com conhecimento de causa, mas o vereador precisaria ser assessorado nesse sentido, para que a manifestação dele fosse uma manifestação que depois orientasse os demais vereadores que não estão tendo essa análise detalhada desta forma, porque não estão na comissão, sobre como devem se posicionar em plenário no momento da votação, não é? Então, esse seria
tecnicamente o papel dessas comissões. A comissão de fiscalização, o próprio nome já está dizendo, não é? Muito embora seja dever de todos os vereadores fiscalizar, a comissão de fiscalização, além desse dever, tem mais uma atribuição de ser a que vai mais a fundo, a que deve pedir informações, a que deve exigir a presença de pessoas aqui do executivo que possam esclarecer determinadas dúvidas, de talvez orientar os demais vereadores sobre algum problema mais grave que possa estar existindo, a justificar, por exemplo, audiências públicas. Esse deveria ser verdadeiramente o papel dessa comissão. Agora, nós estamos gravando imediatamente após a realização da primeira reunião da Comissão de Justiça de 2017. O que é que o senhor traz como balanço desse primeiro encontro? Bem, a presidente da comissão, a doutora Thelma Gobi, ela primeiro orientou como é que ela pretende dirigir os trabalhos, não é? O presidente da comissão tem a atribuição de designar o vereador que deverá examinar determinado processo. Há uma certa distribuição equânime, né? Procura-se fazer com que cada vereador receba o mesmo número de processos, mas alguns processos são dirigidos a um ou a outro, quem sabe em função da maior condição de examinar aquele tipo de processo em particular, não é? Neste caso, na sessão de hoje, haviam apenas 2 processos que chamavam um pouco a atenção, porque os demais eram ou nome de rua ou moção de aplauso, e aí não tem muito o que discutir. Os 2 processos que chamavam a atenção, um é um projeto de lei do Executivo que altera uma lei que foi aprovada aqui em dezembro do ano passado e altera substancialmente e cuida dos concursos públicos. Fui eu designado pela presidente para examinar mais profundamente esse processo. E o outro processo é o dos parklets, que é uma iniciativa do vereador Marcos de Souza e que a doutora Thelma justificou que estava entregando ao Coronel Meira, porque envolve, os parklets são construídos em vias públicas, não é? Vai haver concentração de pessoas nele que vão se utilizar desse espaço, e ela entendeu que o coronel, por ter uma vivência aqui no policiamento da cidade, conhecer bem a movimentação das nossas vias públicas, teria uma condição de análise mais precisa. Então foi designado o coronel para esse processo. Ok, nós estamos recebendo aqui no programa Fala Câmara Entrevista o vereador Dr. José Roberto Segala do DEM. Na tribuna, no pronunciamento, o senhor disse que vai apoiar o executivo, mas que vai manter, vai adotar, né, o mesmo perfil fiscalizador e de um crítico construtivo. Como é que o senhor avalia esse primeiro mês de governo Gazeta em Bauru? Então, como eu fui um dos vereadores, o meu partido, desde o primeiro momento, esteve fechado com o candidato Clodoaldo Gazeta, apoiou o candidato, procurou votos para o candidato. É natural que o candidato, tendo sido eleito e sendo hoje o prefeito, esses partidos devam dar apoio às iniciativas que ele tomará. Mas eu disse pessoalmente ao prefeito, por mais de uma vez, não é? Que o meu apoio não é absolutamente incondicional. Ou seja, o meu compromisso é com a cidade de Bauru. O meu compromisso é com a minha biografia. Eu vim para a Câmara com o intuito de prestar um serviço público, de colocar um conhecimento que eu supostamente tenho à disposição da causa pública no interesse coletivo, no interesse geral. Então pode ocorrer num determinado momento de que eu acabe não concordando com um posicionamento que o executivo possa tomar, porque o executivo tem outros objetivos também a atender. Eu, pessoalmente, me reservo o direito de apoiar todos aqueles que estiverem dentro desse prisma que eu acabei de colocar. Pois bem, nesse primeiro mês, o prefeito, até aqui, está cumprindo o que prometeu. Está fazendo com que aquilo que ele disse que iria fazer
comece a acontecer. Nós ainda não estamos vendo tanto em virtude dele ter tido uma boa parte do tempo ocupado com a recuperação da cidade por conta das chuvas inesperadas no sentido da gravidade que elas tiveram, esperadas porque é mês de chuva, mas não se previa que elas pudessem produzir estragos da magnitude que foram produzidos. Então isso tomou um bom tempo dele de governo, mas isso não impediu que ele continuasse exigindo dos seus auxiliares que atuassem naquelas frentes que ele havia dito que eram importantes para destravar a cidade nos seus 100 primeiros dias. Até agora, tanto na escolha dos seus colaboradores quanto nesses projetos que já estão começando a vir a público, ele está cumprindo com o que prometeu e continua tendo o meu apoio. Eu disse ontem, eu espero que ele vá ter o meu apoio até o último dia do mandato dele, porque eu espero que ele continue nessa linha, não é? A minha grande preocupação no governo passado é que eu notava atitudes que eram mais voltadas a interesses pessoais, no caso, por exemplo, trabalhar pela reeleição, fazendo coisas que apareciam aos olhos do público, mas não eram prioritárias à cidade de Bauru, porque toda vez que você faz uma ação, Lidiane, você deixa de fazer outra. Toda vez que você emprega dinheiro num lugar, você deixa de empregar o dinheiro no outro, não tem jeito. Então você tem que fazer a ação necessária e empregar o dinheiro prioritariamente naquelas áreas que estão precisando de atitudes mais emergenciais. Eu não notava isso no prefeito Rodrigo Agostinho. Por isso mesmo eu estava constantemente criticando esse procedimento e cobrando outras atitudes. Eu espero que o prefeito Clodoaldo Gazeta, como disse mais de uma vez, não é? Faz 5 tentativas que ele estava querendo chegar ao governo da cidade, é porque ele tem um projeto de governo, que ele execute o projeto de governo e não um projeto pessoal, não é? Eu espero e acredito, pelas conversas que tive com ele, que ele atuará no sentido de realmente trabalhar por Bauru. Com isso, vai ter meu apoio. Vereador Segalo, eu tenho mais 2 assuntos ainda para bate-papo com o senhor. Um desses assuntos é uma audiência pública que foi realizada na Câmara na semana passada, convocada a pedido do prefeito para discussão da proposta de liberar a ocupação em alguns trechos das APAs, que são as áreas de proteção ambiental. Isso demanda algumas alterações no plano diretor do município. Sim. Qual é o impacto dessa medida para a cidade caso ela seja aprovada? Essa medida já deveria ter sido tomada há muitíssimo tempo, não é? Veja você que coisas interessantes, contraditórias e difíceis de entender. Um determinado loteamento aqui em Bauru foi supostamente localizado em Agudos. E lá ele passou por todos os critérios de aprovação, foi autorizado por todos os critérios de aprovação do município e estaduais. E começou a ser construído. Nisto, alguém descobriu, por um problema de satélite, que na verdade ele não estava no município de Agudos e sim no município de Bauru. Era uma simples mudança de localização, tá certo? Só que este empreendimento não poderia ser aprovado em Bauru porque estava numa área de APA. Ora, mas a área é a mesma, não mudou o loteamento. Por que ali é a área de APA em Bauru e não é a área de APA em Agudos? Se a área é de proteção ambiental, o ambiente não é bauruense, não é agudense. Isso mostra clarissimamente que não há harmonia na legislação que está estabelecendo essas áreas. O que é importante para Agudos não é importante para Bauru ou vice-versa. Não tem sentido. Essas coisas têm que ser coletivas, de interesse público, não é do bauruense, não é do agudense, de todos nós, cidadãos brasileiros. Portanto, nós tínhamos uma legislação e temos uma legislação que é exagerada.
A cidade de Bauru não tem áreas para desenvolvimento, mas está protegendo acima do necessário, acima do razoável, acima do justo. E o que é pior, está desprezando a engenharia, que tem soluções para esses problemas. Você pode perfeitamente construir em parte dessas áreas que estavam reservadas como APA, sem comprometer o meio ambiente, utilizando apenas técnicas de engenharia. Então, Bauru estava e está ainda prejudicada nesse sentido, perdendo espaço para desenvolvimento por causa de uma legislação extremamente rigorosa desnecessariamente. Ninguém está dizendo aqui que nós vamos assorear rios, que nós vamos matar nascentes, que nós vamos desmatar matas que precisam ser conservadas. Ninguém está dizendo nada disso. Está dizendo apenas que se você está a uma determinada distância de uma nascente, o que você fizer ali não compromete a nascente. É isso que está se tentando dizer. Se não compromete, por que que não pode ser feito? Não é? Então, eu vejo com muito bons olhos essa mudança que se pretende fazer. Um último assunto, vereador, nós temos agendada para o próximo dia 16 aqui na Câmara uma audiência pública para discutir os problemas do sistema carcerário de Bauru, em razão inclusive da rebelião que nós tivemos agora no final do mês de janeiro. Na sua avaliação, como é que os vereadores podem conduzir esse trabalho em consonância com o representante do município e do estado? A grande verdade é a seguinte, os presídios são de atribuição estadual, não é municipal, não é? O que pode acontecer são os municípios questionarem junto ao governo que não coloque mais presídios aqui ou que até retire algum dos presídios que está aqui colocado, não é? É bom lembrar que os presídios têm que ir para algum lugar. Não dá para todos os municípios dizerem que não querem um presídio, porque não é possível. Há necessidade de ter presídios para recolher as pessoas que não podem estar no convívio nosso em virtude dos seus comportamentos contrários à lei, não é? Agora, houve uma chance interessante com essa rebelião. Primeiro, ela mostrou para a cidade o risco que isso representa. A presença, nós temos aqui 3 estabelecimentos de progressão penitenciária, né? Que são de regime, portanto, semiaberto, que permite que essas pessoas que estão legalmente presas acabem passando parte do tempo, a maior parte talvez até, no nosso convívio aqui, né? Você encontra pessoas que estão supostamente presas porque estão condenadas, né? Mas aqui trabalhando dentro da cidade, porque o regime semiaberto permite isso. Mas nós vimos as consequências de ter 3 desses estabelecimentos superlotados, inclusive, na nossa cidade. E com a rebelião, eles resolveram colocar fogo no estabelecimento, que é um prédio antigo, um prédio que nem sei se está tombado, mas se não está, deveria estar, porque é um patrimônio histórico, inclusive. Isso foi construído como uma escola agrícola no século passado, no começo do século passado. Depois foi transformado, mais tarde, em presídio semiaberto. Pois bem, como ele tem que ser reconstruído, é a nossa chance de pedir que ele seja fechado. Essa é a nossa chance. Construa outro, então, em outro lugar, porque nós não conseguimos desativar um que está em funcionamento, nós não teríamos como justificar para o Estado que ele tem um presídio aqui, não é? Por que ele vai fechar aqui e construir outro em outro lugar? Agora, se ele tem que reconstruir esse que está aqui, dá para argumentar com o Estado, reconstrua ou construa outro em outro lugar. E a gente recupera esse patrimônio. Nós temos ali, salvo o melhor juízo, cerca de 300 alqueires de terra, porque era um instituto penal agrícola. Não se usa mais os presos para agricultura, porque eles depois não têm emprego na agricultura, tá certo? Então não há mais nenhuma justificativa para esse espaço permanecer no presídio, e nós precisamos desses 300 alqueires na cidade para alojar indústrias, para colocar núcleos habitacionais. Então é uma oportunidade de ouro de se discutir esse assunto e, quem sabe, pela mobilização
da sociedade bauruense pressionar o governo do estado a que tome essa atitude de não mais colocar o IPA, né, como um estabelecimento prisional. Ok, nós conversamos então aqui no programa Fala Câmara Entrevista com o vereador, Dr. José Roberto Segala do DEM. Vereador, eu queria agradecê-lo pela presença e pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Muito obrigado, como eu disse sempre, isso é um dever, é uma obrigação, todos nós temos que fazer essa transmissão, né, não só do nosso pensamento, do nosso posicionamento, mas da nossa atuação, e evidentemente todas as vezes que for convidado, aqui estarei. Esse é o Fala Câmara Entrevista, espaço para a prestação de contas do vereador bauruense. Nós registramos os trabalhos técnicos da Carol Garcia pela Rádio Câmara e do Rafael Marobo pela TV Câmara Bauru. Obrigada e até a próxima.